E vamos com o nosso GOCcast de hoje, um assunto extremamente interessante, que muitas pessoas têm dúvidas ainda, que é relacionado à questão da cirurgia bariátrica, da obesidade e do emagrecimento. E para isso nós estamos aqui com a Ariane Longo, nutricionista, Marcos Moreira, educador físico, são os nossos convidados de hoje, os dois com muita experiência em acompanhamento de pacientes bariátricos. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Vamos destrinchar esse assunto. E o nosso tema é atividade física. Ela é coadjuvante ou protagonista na cirurgia bariátrica? Ou seja, qual é a importância e como a gente avalia isso? O Marcos tem muita experiência com isso, ele é educador físico. Como você responderia essa pergunta, Marcos? Atividade física é protagonista ou é coadjuvante? Bom, a atividade física ela vai assumir um papel coadjuvante no processo de emagrecimento e de protagonista no processo de controle de peso. Quando a gente conversa com o nosso paciente sobre toda essa jornada dele rumo, né, a uma mudança de composição corporal, eu sempre costumo dizer o seguinte: você consegue emagrecer, você consegue perder peso sem praticar atividade física. Qualquer pessoa consegue fazer uma redução de peso. No entanto, a manutenção, primeiro, não vai ser saudável e não vai ser sustentável essa perda de peso. Então, a manutenção do peso perdido numa boa composição corporal, ela vai se dar quanto mais ativo for esse corpo. A gente costuma dizer que é muito difícil a gente manter o peso perdido num corpo sedentário. Então, o papel do exercício físico ele está muito mais vinculado na manutenção do peso perdido do que no próprio processo de emagrecimento em si. Então, você estava falando agora, Marcos, e eu estava lembrando da história dos 3 porquinhos, porque eu acho que se aplica muito aqui. A cirurgia bariátrica se propõe a criar uma casa, uma edificação. E se a gente não tiver uma boa base, o primeiro vento que vem vai derrubar essa casa. Então, eu acho que você colocou com bastante propriedade. Vamos ver se a Ari concorda. Ari, coadjuvante ou protagonista? Ou seja, todo mundo acha, a opinião geral é assim, tem que fazer atividade física depois da bariátrica para emagrecer. Ou seja, a opinião em geral, né, é de que é protagonista. É isso? O paciente ele vem com esse conceito, né? Eu acho que ele é coadjuvante no perder peso e protagonista no emagrecer gordura, no perder gordura. A gente já falou isso aqui em outros momentos, né? Outras lives. Não em podcast, mas em lives. E o que é diferente, né? De emagrecer, de perder peso e de realmente emagrecer a gordura. O paciente vai perder, às vezes, até mais peso se ele se manter numa perda de massa muscular, por exemplo, né? E o que isso vai trazer de retorno depois para ele? Uma queda do metabolismo basal, uma baixa perda de peso posterior e até uma chance maior de recidiva de peso. Então, para mim, na prática, é protagonista, mas olhando do ponto de vista transdisciplinar, ele é coadjuvante, que sozinho também, sem o equilíbrio alimentar, sem o equilíbrio emocional, o paciente também não consegue sustentar. Mas eu acho que é muito importante esse conceito para o paciente de perder a gordura e emagrecer, são coisas diferentes, né? Lembrando que se a gente for estudar a fisiopatogenia da obesidade, por que a obesidade ocorre, o fator comum é gordura. Ou seja, obesidade não é a doença de subir em uma balança e pesar X. Obesidade é a doença de acumular gordura em excesso
no nosso organismo, no nosso corpo. Tanto é que já houve uma proposta para mudar o nome de obesidade para adiposidade, ou seja, acúmulo de tecido adiposo. Só que a obesidade é um nome tão definido, conhecido, estabelecido, que é muito difícil mudar esse nome. Acabaram desistindo dessa situação. Mas a ideia era deixar clara para as pessoas que obesidade tem a ver com gordura e não com peso. Então, quando a gente tem um acúmulo de gordura, e principalmente quando essa gordura se acumula no compartimento visceral, que é dentro do abdômen, no fígado, na gordura em volta do rim, na gordura em volta do intestino, essa adiposidade ela é extremamente nociva, porque ela produz hormônios que têm um efeito negativo e acabam distorcendo todo o metabolismo, causando hipertensão, causando diabetes, causando uma série de doenças que a gente conhece como doenças associadas à obesidade. Então, eu acho que a consideração do Marcos é extremamente perfeita, ela cai muito bem aonde ela vai nos dizer o seguinte, que a questão da atividade física no emagrecimento, ela é coadjuvante, mas na manutenção depois ela é imprescindível, ela é protagonista. É muito difícil perder peso se não tiver lastro de massa muscular. Agora, quando a gente vê uma bioimpedância, que é o exame que mais comumente a gente usa para esse tipo de interpretação, vai ter ali um dos indicadores massa muscular e, em geral, 25 quilos, 32 quilos. Aqui está se referindo isso, Marcos. Como interpretar uma bioimpedância? Porque tem vários dados. Esse da massa muscular é uma delas e depois tem também do percentual de gordura corporal, da taxa metabólica. Como uma pessoa entende? Eu tenho 180 quilos, aí eu vejo a massa muscular dá 32. Quer dizer, mas espera aí, como é que uma pessoa de 180 quilos tem só 32 quilos de músculo? Nessa análise da bioimpedância, a gente costuma fazer dois tipos de intervenção. Primeiro, é em relação a essa que você falou mesmo, essa massa muscular, a gente vai ter que dividir pelo peso dele para saber qual o percentual de massa muscular que ele tem. Mas de qual músculo nós estamos falando? A gente está falando do músculo esquelético. Exatamente. Né? Isso. Músculo estriado. Isso. Músculo esquelético. Isso. Qual é a diferença? O que é músculo estriado? O que é músculo esquelético? O músculo, o estriado, ele se divide em dois, né? No caso, o esquelético vai percorrer toda a nossa massa óssea, como o próprio nome vai dizer, né? E tem o estriado cardíaco, né? Então, assim, nessa análise, a gente precisa saber se esse músculo, primeiro, ele é um músculo funcional, porque não necessariamente, no exame da bioimpedância, aquele músculo que está mostrando no exame é um músculo totalmente funcional. Como é que a gente vai identificar se esse músculo é um músculo funcional? Através de exames de força muscular. A gente tem um aparelho muito simples, né, que a gente usa muito no consultório, que é o dinamômetro, que é quando esse paciente faz uma força de preensão manual, isso se correlaciona com força de corpo total, para saber se esse paciente está ok com esse músculo, com essa composição de massa muscular ou não. Mas tem uma outra equação que é muito pouco utilizada, que a gente chama de massa muscular apendicular, que a gente pega o exame da bioimpedância e ele vai mostrar as massas musculares de membros, né? Membro superior, membro inferior. Tem uma equação muito simples que a gente usa, que é, a gente faz a somatória da massa muscular dos braços e pernas, divide pelo quadrado da altura e você vai ter um número. De acordo com esse número, você vai ver se esse paciente está acima, no meio ou abaixo da sua composição ideal para massa muscular para sexo. Então, é muito interessante a gente, através desse exame da bioimpedância, a gente poder ter essas análises específicas, né, de composição de massa muscular com o peso. Numa comparação grosseira, se a gente comparar com um carro, o tecido gorduroso é o tanque de gasolina. Ele vai estar cheio de energia para queimar. Mas, se o motor não funcionar,
o que acontece? Aquela gasolina não vai gastar nunca. E se a gente tem um motor de 4 cilindros, esse tanque de gasolina vai durar 1 mês. Mas se eu tiver um motor de 8 cilindros, esse tanque de gasolina vai durar 1 semana. E o que a gente quer na cirurgia bariátrica e metabólica? A gente quer transformar aquele corpo da pessoa que tem obesidade, que é um carro de 4 cilindros, a gente quer transformar ele num carro de 12 cilindros. Mas aí existe uma relação de queima de energia. A gordura, as pessoas ficam perguntando assim, doutor, mas quando eu emagreço, a gordura vai sair no cocô, ela vai sair no xixi. Por onde sai a gordura, Ariane? A gordura geralmente sai em forma de CO2. Mais ou menos isso. Voltando para o carro, Voltando para o carro, a gordura, o tanque de gasolina, ele vai sair aonde? No cano de descarga. Exatamente. Naquela fumaça. Por quê? Porque a fumaça representa a gasolina queimada. Combustão. Então, Isso. nós vamos queimar, a gente precisa queimar a gordura. A gordura não sai no xixi, a gordura não sai no cocô. Às vezes eu vejo os pacientes, e eles têm razão, porque eles olham depois da cirurgia e o cocô fica mais claro e mais mole. E aí ele interpreta que aquilo é a gordura dele que está saindo. Não é. Essa gordura do cocô mais claro e mais mole depois da operação é a gordura que você comeu, que você, naquela alimentação, tinha um teor aumentado de gordura e que a cirurgia não deixou você absorver e que você está eliminando, porque a gordura não sai no xixi e não sai no cocô, a gordura ela é queimada e eliminada na forma de gás carbônico, como a Ariane contou aqui para a gente agora. Então, entender essa equação de queima, eu acho que é bastante importante. Quando a gente fala, por exemplo, hoje eu tive uma paciente que ela tem 6 meses de operada, ela está com resultado de perda de peso fantástico, ela operou com 48 de MC e com 6 meses ela já está com 27 de MC. Só que quando eu vi a bio, sabe, 27 quilos de musculatura esquelética e 38% de percentual de gordura corporal. Ou seja, ela queimou 10% do percentual de gordura corporal, porque era em torno de 50%, ela precisou emagrecer 70 quilos para queimar 10%. E ainda o percentual de gordura dela está muito baixo. Ela não tem mais 70 quilos para queimar. Então, a preocupação foi explicar para ela que o objetivo da cirurgia foi alcançado, que ela está ótima, mas que eu tenho uma séria preocupação com recidiva, reganho de peso. Por quê? É porque, se ela, como a Ari colocou ainda há pouco, se esse paciente, durante o processo de emagrecimento, também perde muita massa muscular, dificilmente ele consegue manter aquele peso estável abaixo. Né? Ou seja, pior ainda. Aquele motor que era de 4 cilindros, agora ele está de 3. Ele está queimando muito pouco. Está emagrecendo muito bem, porque a cirurgia faz emagrecer muito bem. Então, essa é a preocupação. Para quem quer entender mais esse processo ainda, quando a gente olha lá na célula, a unidade da célula que queima energia, todo mundo se lembra lá quando estudou ciências, é uma organela que ela tem uma forma de rim, assim, ela é toda irregular, que chama mitocôndria. Ou seja, mitocôndria é aonde nós queimamos a energia dentro da célula. E o problema é que a quantidade de mitocôndrias que a gordura tem é muito pequena, mas o músculo, principalmente aquele músculo que você falou, o músculo ativo, à medida que a gente aumenta a atividade do músculo, nós aumentamos a queima calórica dessas mitocôndrias. Então, no final da história, a gente emagrece, para emagrecer, depende da mitocôndria lá da célula, que é onde vai queimar a gordura, que é onde vai transformar aquela gordura em energia. Então, nós vamos criar uma situação
de déficit de energia para forçar o corpo a ir buscar energia naquela gordura que está acumulada. Então, esse mecanismo na cirurgia bariátrica é muito eficiente. Então, a gente está pensando em perda de peso. Mas quando a gente pensa depois em manutenção, nós estamos pensando 1 ano e alguns meses depois da cirurgia, 2 ou 3, quando a perda de peso se estabiliza, aí massa muscular, que era coadjuvante, vai virar protagonista. E se não tiver, vai ser um problema. Inclusive, doutor, esse conceito de custo metabólico que é importante a gente colocar para o paciente na linguagem, né? Por exemplo, 1 quilo de gordura vai consumir ao longo do dia em torno de 4 calorias. Agora, 1 quilo de massa muscular vai em torno de 15 a 24 calorias. Quer dizer, de 3 a 5 vezes mais calorias para o mesmo peso de gordura versus músculo. Então, a gente orientar e conscientizar o paciente de que ter aquele peso, mas de mais massa muscular, vai fazer esse paciente melhorar o número de cilindros que ele tem, né? Então, de 4 para 8, para 12 cilindradas. Essa pessoa passa a ser um gastador mais de energia, né? Agora, uma coisa que a gente precisa reconhecer, Marcos, é que realmente tem gente, eu acho que é a maioria, que não gosta de fazer atividade física, não sente atração para estar dentro de uma academia e fazendo, e vai num aparelho, e vai no outro, e corre na esteira. Qual é a estratégia para lidar com isso? Como a gente pode gostar de algo que não é atrativo naquele momento? Olha só, essa temática, doutor, ela é tema de congressos de medicina esportiva ao longo de anos aí, né? Como fazer a motivação virar resultado para o paciente. Uma das estratégias que a gente usa muito, que assim, são 2 tipos de prescrições, né? A primeira delas é deixar o paciente de ser sedentário. A segunda é uma efetividade em emagrecimento. São prescrições que elas são um pouquinho diferentes. Porque, assim, para combater o sedentarismo, qualquer atividade é válida, qualquer. Então, é muito importante que esse paciente ele consiga sair do sofá com qualquer tipo de atividade. Andar um pouco mais de escada, andar com cachorro, qualquer tipo. Agora, quando a gente pensa em um processo de emagrecimento, aí a gente tem que ter outras estratégias que são mais eficientes em termos de queima, etc. Existem alguns estudos mostrando que as respostas afetivas positivas em relação ao treino, elas melhoram a adesão. Inclusive na questão nutricional, por exemplo. Pessoas que fazem exercícios físicos e gostam de fazer, estão gostando de praticar aquela atividade, as escolhas alimentares delas são melhores. Elas pensam no seguinte sentido: puxa, eu estou me esforçando, estou conseguindo fazer bem, eu não vou sujar aqui a minha dieta com qualquer coisa. Vou deixar para o fim de semana para comer uma pizza com meu marido, etc. Agora, quando aquele exercício físico ele é imposto, então quando a pessoa faz uma atividade que ela não está gostando, né, na famoso na força do ódio, o processo de compensação e de compulsão ele vai ser aumentado. Então é muito importante a gente primeiramente escolher o que a pessoa mais sente vontade, prazer ou minimamente menos raiva de fazer aquela atividade. A gente vai começar com esse tipo de prescrição. E é óbvio, pessoal, que em academias é um ambiente muito hostil, é muito espelho, música alta, ninguém quer revezar. Quem está acima acima do peso, está fora desse padrão que o pessoal coloca como, né, esteticamente aceitável, não tem atenção. Então, é um ambiente muito adverso para o nosso público, para o nosso paciente, né? Então, esse é o desafio, inclusive, que cabe a nós, como profissionais, fazermos desse um ambiente mais aprazível para esse paciente frequentar. Você usou uma palavra que eu gostei e que, em geral, as pessoas não entendem assim. Prescrição. Quando você fala em prescrição, todo mundo lembra do quê? Remédio. Mas a reeducação alimentar é uma prescrição. Você pode comer, a Ari vai fazer assim, você pode comer isso, é dessa forma, aí a alternativa que você tem é essa, se você não gosta disso, você pode fazer assim. Isso é uma prescrição, é uma recomendação de tratamento. E a atividade física também é uma prescrição, é uma recomendação de tratamento. Então, quando a gente olha a prescrição,
o resultado depende do medicamento, da reeducação alimentar e da atividade física. O resultado final vai depender disso. E as pessoas precisam entender que isso é uma prescrição, é uma orientação, que o resultado, o sucesso do tratamento vai depender de quanto a gente respeita aquela prescrição. Agora, eu sei que existem normas internacionais definindo a quantidade de atividade física. As pessoas perguntam, mas quanto eu tenho que ir? Tem que ir todo dia? Tem que ir 2 horas por dia? Tenho que ir de manhã? Tenho que ir de noite? Tem alguma situação definida? Qual é o melhor horário para fazer atividade física? Bom, existem as recomendações internacionais que falam sobre, primeiro, para manutenção e preservação de valências físicas, o ideal seria você acumular 150 minutos por semana, o que vai dar 2 horas e meia por semana. Então, como você vai distribuir isso na semana, não importa. Se de repente quiser fazer meia hora hoje, 1 hora amanhã, não importa. Agora, para um processo de emagrecimento, manutenção, eles colocam 300 minutos por semana, já é um pouquinho maior. No entanto, o que a gente está comentando aqui sobre tempo de exercício físico e não somente de intensidade. Então, quando a gente coloca a equação intensidade nesse modelo, você consegue fazer por menos tempo uma atividade física. Então, por exemplo, se você colocar 75 minutos de uma atividade mais intensa por semana, isso contempla aqueles 150 minutos que eu falei inicialmente. Então, 75 minutos por semana vai dar 15 minutos por dia, por exemplo. Lembrando que intensidade é muito relativa. De repente, o que é intenso para mim pode não ser para a Ari, pode não ser para você. Então, o nível de intensidade tem a ver com a prescrição do profissional. Agora, de manhã, à tarde, à noite, tem um horário melhor para fazer atividade física? Hoje não existe consenso sobre isso. Agora, eu tenho uma opinião, que a gente comunga muito isso na universidade, que é sobre a questão da adesão. Quando a gente fala de adesão, o que a gente vê muito na prática clínica é quando o paciente, o aluno, se predispõe a fazer pela parte da manhã, ele tem mais sucesso de adesão. Quando ele deixa para fazer pela parte da noite, no fim da tarde, aí ele perde um pouco, porque às vezes qualquer intercorrência, um trânsito, chuva... Acontece muita coisa no meio do dia. No meio do dia. Então, ele geralmente sacrifica esse horário. E aí, no final do dia, o pessoal da empresa convida para ir para o happy hour. A decisão é, vou para academia ou vou para o happy hour? Não vai. Aí é difícil. Ari, Sim. todo mundo fala muito do pré-treino. Qual é a melhor alimentação para antes de uma atividade física? Come durante, come no final. Eu vejo, às vezes, o pessoal na academia com o shakezinho e faz 10 minutinhos e toma um golinho do shake. Tem alguma coisa definida? Faz alguma diferença? Sim. A gente tem aí níveis de intensidade diferentes e prescrições diferentes também. E perfis genéticos diferentes. Existe, sim, o paciente que geneticamente ele tem uma boa performance no treino em jejum. Mas isso não é igual para todo mundo. Isso depende do perfil do bioquímico e genético do paciente e de uma adaptação também. Não é proibido o paciente treinar em jejum. Mas se a gente for ver bioquimicamente, olhando do ponto de vista energético desse exercício, para um treino de força, um treino muscular, a gente precisa ter carboidrato para ter um bom desempenho nesse treino, principalmente conforme esse treino evolui em peso e intensidade. Então, geralmente a recomendação é de uma ingestão de um bom carboidrato antes. Quanto tempo antes, mais ou menos? Se é um paciente bariátrico no início, 30 a 60 minutos antes. Se é um também ir para a academia com a barriga cheia, ninguém merece. Exatamente, não é para comer no caminho. Se é um paciente mais de longo prazo, que ele já tem uma ingestão melhor, aí a gente pode programar até em uma das refeições, daí 1 hora a 2 horas ele fazer o treino. E tem também os casos que o paciente já tem um nível de intensidade alto, já fazia o treino antes e no início ele não consegue atingir ali uma ingestão adequada e a gente faz a suplementação intra-treino. Geralmente um pouco de carboidrato de absorção bem moderada,
Nunca vai ser um carboidrato simples para o treino. Mas aí a gente cai de novo na prescrição de cada caso ser um caso. Mas é importante, sim, esse paciente estar com carboidrato para um treino de força. Mas a maioria das pessoas, numa situação dessa, ele invariavelmente pensa no whey. Sim. O whey é um bom pré-treino? Não. A gente tem preconizado o uso do whey sem o carboidrato junto, né? Um whey isolado, ou mesmo que for um outro tipo de whey mais comum, mais concentrado, a quantidade que vai ter de carboidrato é muito pouca. Ele vira um substrato energético de queima, de oxidação, só que ele dá muito trabalho para o corpo converter essa proteína em energia, e assim, você está usando um material rico para uma função que, teoricamente, você precisa de um alimento bem mais simples. A gente gosta muito da ingestão proteica após a atividade e fracionada ao longo do dia. É mais importante que esse paciente tenha a ingestão total do dia adequada e fracionada do que somente aquela ingestão da proteína pós-treino, seja ela do whey ou de outra fonte. Mas tem um pouco de cultura, né? E também tem um pouco de praticidade do paciente associar a tomada do suplemento ao treino. E aí não tem problema também se o paciente tiver alimentado, tiver orientado e que quiser levar o whey para tomar do meio para o final, ou mesmo que seja no início da atividade, se ele achar mais prático, mais fácil para tomar durante, ótimo, não tem problema nenhum, mas contanto que ele esteja com toda a alimentação proteica dele adequada também. E depois do treino, é um bom horário para tomar whey? É um ótimo horário. A gente tem uma mudança na absorção dos receptores intestinais para a proteína nas primeiras horas após o exercício. Então, existe como se fosse uma janelinha que abre para receber mais proteína nessas primeiras horas. Alguns estudos falavam em 2, hoje falam até em 6 horas. Porém, não é uma diferença tão significativa quando a gente compara a ingestão total da proteína do dia. Então, é importante, mas não é o que vai definir totalmente o resultado. E a creatina? Sim, a creatina tem tido bastante estudo nos últimos 10 anos. A função dela é melhorar o aporte de aminoácido para dentro desse músculo, principalmente. Tanto para o músculo esquelético, quanto também para a função cardíaca, e também tem estudos com relação à função cerebral. Então, ela facilita, ela é um transportador ali para esses aminoácidos chegarem nessa construção muscular. Por isso que, às vezes, o paciente com 1 mês em uso de creatina, ele já tem uma resposta numa bioimpedância muito melhor do que o paciente que não faz o uso. Contanto que, com o passar do tempo, a gente não precisa usar a creatina por muitos meses, todos os dias. E também não é de forma quanto mais melhor e nem igual para todo mundo. Então, a gente tem um controle também sobre essa ingestão. Você recomenda a creatina para os pacientes? Sim. É importante porque ele é um bom recuperador, né, Ari? Um bom recuperador da massa muscular. Só que é legal a gente falar isso também, que além da creatina, é importante recomendar que ele beba água, né? Sim. Porque a maioria das reações do nosso corpo são por hidrólise, e num corpo desidratado a gente não consegue queimar gordura e ter músculo saudável, né? Então é muito bom a gente colocar esse aporte de creatina para esse paciente ter lógico, com uma orientação e supervisão de uma nutri, que vai orientar o seu cardápio. E tomar líquido durante a atividade física? Olha, a questão da hidratação durante a atividade física depende muito de qual tipo de atividade, porque algumas pessoas relatam desconforto gástrico, se de repente está correndo, está treinando. Isso vai variar muito de caso a caso. Às vezes o paciente está num treino que nem demora tanto na academia, 40 minutos, e não sente necessidade de, naquele momento, fazer essa hidratação. Mas se for um treino mais longo, pode tomar água, isotônico, para sustentar aquele período de treino. E para o paciente que pergunta assim para você, devo fazer atividade física em jejum ou comendo alguma coisa? Qual é a tua orientação? Aí eu já coloco os estudos mostrando que, primeiro, geralmente as pessoas que procuram fazer o exercício físico em jejum, geralmente, eles fazem em jejum porque buscam emagrecimento. Então, se a pergunta foi essa, olha, eu vou fazer o exercício físico em jejum porque eu vi que a gordura é mais mobilizada para queimar, eu digo que não. No entanto, como a Ari colocou,
Tem pessoas que se sentem bem fazendo em jejum. Então, se para essa pessoa ela não consegue fazer uma ingestão de café da manhã muito robusta para fazer a academia, se sente melhor comendo pouco, comendo, não tem problema. Agora, o curioso é a gente impor para o paciente se sacrificar para ficar em jejum no afã de querer fazer um aumento da queima de gordura por conta disso. Então, não é o exercício físico em jejum que vai aumentar essa queima de gordura. Bom, então, na discussão aqui a gente concluiu que a atividade física ela tem bastante importância depois da cirurgia bariátrica, fundamental para evitar a recidiva de peso. Agora, isso tudo depende de ter músculo, Ari. E aí, o que eu preciso comer para ter músculo? A proteína. E suplementar, gente, é importante a gente deixar claro aqui para o paciente, principalmente nos primeiros 6 meses da cirurgia bariátrica, se não se adequar com suplemento, conversar com a equipe, a gente faz de outra forma. Hoje em dia a gente tem os protocolos injetáveis também que os doutores passam, mas é importante estar com um aporte adequado, porque senão não vai ter essa construção muscular. Os 3, 4 primeiros meses representam o período que o paciente mais perde peso ou perde peso mais rápido. E, consequentemente, é onde há maior risco de perda de massa muscular. E é onde eu acho que é fundamental tanto a reposição, né, comer proteína, usar whey, enfim, tem várias estratégias nutricionais para isso, mas também a atividade física. Às vezes eu vejo aqueles pacientes que falam assim, não, depois eu faço, depois eu faço. E eles vão fazer depois. Só que eles precisam entender que o resultado de fazer depois não vai ser igual o resultado de fazer desde o princípio, desde o começo. Doutor, quando eu posso fazer atividade física depois da cirurgia bariátrica? Amanhã, no dia da cirurgia. Claro, cada atividade física adequada ao seu momento. Nós recomendamos para o paciente fazer caminhada de 1 hora por dia, desde o dia seguinte da operação, se o paciente tiver em condições para isso. No 3º dia ele vai para casa, manter essa atividade de 1 hora por dia de caminhada, pelo menos, já começar com alguma atividade de resistência. E a gente normalmente libera para frequentar a academia 1 semana depois, 2 semanas depois, mas claro, vai fazer um pouquinho de esteira, vai fazer um pouco de bicicleta, vai fazer um pouco de musculação. Atividade física mesmo, de verdade, vai ser liberada depois de 30 dias, onde a gente libera para qualquer tipo de atividade física. Qual é a melhor rotina de instituição da atividade física que você vê para depois da cirurgia bariátrica? É exatamente essa. O quanto antes, melhor. Lógico, cada caso vai ser um caso. Mas com 15 dias, a gente já introduz com esse paciente exercícios físicos de força muscular. Lógico, além da parte cardiovascular que ele precisa fazer, né, para sempre, a gente já introduz com esse paciente trabalhos físicos de força muscular. De repente, se ele não quiser ir para uma academia por questões ou financeiras ou ainda uma questão de autoestima, ele pode fazer em casa alguns exercícios físicos funcionais, usando o próprio peso corporal, por exemplo. Mas é exatamente isso que você falou, doutor, que o papel do educador físico, por exemplo, nesses primeiros 3, 4 meses de cirurgia bariátrica, não vai ser de aumentar gasto calórico, esse paciente queimar gordura mais rápido. Não. O nosso papel é de fazer esse paciente tentar preservar essa massa muscular enquanto ele está perdendo peso. Ou seja, a tua preocupação não é com a perda de peso. Não é. Porque você sabe que a perda de peso, inexoravelmente, ela vai de uma forma ou de outra, ela vai acontecer. Agora, alguns pacientes falam assim, doutor, mas musculação eu não sou muito fã, mas eu gosto de pilates, eu gosto de natação, eu gosto de caminhar. Como é que você lida com isso? É uma questão bem conceitual, né? Até inclusive da questão da semântica da palavra, né? Porque quando a gente fala musculação, automaticamente as pessoas pensam em peso, ferro, gente gritando. E quando a gente fala sobre que a musculação é um treinamento resistido ou treinamento de força, como tem os artigos, a gente costuma dizer o seguinte, que fazer musculação, fazer treinamento de força é qualquer exercício que você faça força contra uma resistência.
Dito isso, eu posso fazer musculação na água, posso fazer no pilates, posso fazer dentro de casa. Então, qualquer lugar é lugar para você fazer musculação, que é um treino de força contra uma resistência. Bem, aqui no GOKcast, a gente tenta passar para você uma ideia do que é melhor no tratamento integrativo da obesidade e da cirurgia bariátrica. Hoje nós discutimos aqui com a Ariane e o Marcos a questão da atividade física, se ela é protagonista ou coadjuvante. A nossa conclusão é de que, no período de emagrecimento, é coadjuvante. Ou seja, você deve fazer, mas se você não fizer, vai emagrecer igual. O objetivo não é gerar ou aumentar emagrecimento, mas você deve fazer, porque depois de um ano vai virar protagonista. Se você chegou no teu peso e não tem lastro e não tem massa muscular para segurar a queima calórica, para segurar o teu metabolismo, a chance de recidiva de peso é muito alta. Pensa nisso, se anima, porque é muito importante.